Alô, som testando. Beleza. Fala pessoal, bom dia. Sou Alexandre Vinhas, sou parceiro aqui da Hub do Investidor, né? Acho que o microfone não tá funcionando. Alô, som testando som. Beleza. Fala pessoal, bom dia. Eu sou Alexandre Vinhas, faço parte aqui do time da Hub do Investidor, sou analista técnico CNPI. Hoje a gente vai fazer uma abordagem mais gráfica, né? Conteúdo mais de análise técnica realmente, mais voltado para o que a gente está enxergando no gráfico. A gente selecionou 3 ativos hoje aqui para falar sobre, que é o ouro-dólar, o Bitcoin e o S500, né? O índice do S&P. Eu vou estar fazendo uma abordagem bem mais técnica, né? Algo que realmente eu enxergo no gráfico, as ferramentas que eu utilizo para minhas tomadas de decisões. E vou estar tentando compartilhar aí com vocês a forma que eu encaro o gráfico, a movimentação do preço, o que eu levo em consideração para escolher se um trade é bom, se não é, se é bom ficar de fora, quais regiões que eu fico de olho, o que eu observo. E eu vou tentar compartilhar um pouco aí do meu conhecimento com vocês, tá bom? Vou adiantar aqui algumas coisas, né? Eu gosto de olhar realmente bem a movimentação do preço, como as barras estão se comportando, como é que os suportes estão sendo rompidos, como é que as resistências estão sendo rompidas, o que o preço faz após um rompimento, quando esse preço vem corrigir, qual é a profundidade de correção que ele tem feito, né? Então, cada ativo tem ali suas características que a gente, conforme vai observando o ativo, vai analisando, a gente vai identificando esse tipo de característica. Então, por eu observar mais o preço, eu não uso tantos indicadores, né? Mas basicamente eu acabo usando as médias móveis ali, então eu uso 3 médias móveis, né? Que é a média de 20, a média de 50 e a média de 200. É como se fosse uma média rápida, uma intermediária e uma mais longa, né? A de 20 e a de 50 eu uso a exponencial, né? Para me dar ali uma sensibilidade mais rápida do que o preço está fazendo. E a média de 200 eu uso ela simples, né? Aritmética. É uma média institucional, né, cara? Quase todo mundo aí que utiliza da análise técnica usa esse tipo de média. Então, é algo que todo mundo está vendo e que eu também quero ver na tela, sabe? Porque quando o preço vem de cima, né, ela serve bem como um suporte. Quando ela vem, quando o preço vem por baixo, ela serve como resistência. Então, é importante a gente ter para estar enxergando também qual a tendência principal ainda do mercado. Geralmente ela está apontada para a tendência primária ali que o mercado tá seguindo. Então é importante ter esse tipo de média no gráfico. E também acabo usando ali o IFR, né? O IFR é um oscilador e o IFR dá muitos sinais para a gente do que está acontecendo no gráfico. Então uma das ferramentas assim que eu julgo mais importantes para quem gosta da análise técnica, né? Ele dá muitos sinais de divergência, dá sinais de aceleração de movimento. A gente, apesar dele não ser um gráfico de preço, a gente pode utilizar ele como suportes e resistências também. Geralmente respeita bem essas regiões quando vai testar um topo anterior, um fundo anterior. É um bom sinal que a gente pode estar pegando também. Então, galera, iniciando aqui pelo euro-dólar, né, o XAU, o USD, eu gosto sempre de começar olhando pelo semanal, sabe? A gente pegar o semanal, ver o gráfico, o que está acontecendo ali no semanal, ver qual a tendência no semanal que ele está apontando e depois ir reduzindo os tempos gráficos. Então, eu estou começando aqui pelo semanal. A gente já tem algumas marcações de estudos que foram feitos em outros dias e conforme for, vou atualizando aqui as linhas, vou sinalizando algumas outras coisas. Então, aqui no semanal do XAU USD, a gente pode reparar que aqui ele rompeu esse pivôzinho aqui, né? Isso aqui é um pivôzinho de alta rompido. Rompeu esse pivô de alta. Após romper esse pivô de alta, ele esticou bem o movimento, né? O movimento ficou bem esticado.
E voltou para testar essa região do pivô rompido, né, uma resistênciazinha que era aqui, que era um topinho, virando um suporte. Então a gente vê esse suporte aqui, desse pivô sendo bem respeitado, né, uma região que tocou 1, 2, 3, 4 vezes sendo bem respeitada, então funcionou realmente como um bom suporte. Um outro ponto que a gente pode reparar aqui nesse ativo, que ele tem feito topos descendentes, né, tem feito topos menores. Apesar da dificuldade deles de ter continuidade na tendência aqui de baixo que ele está querendo caracterizar, ele tem feito topos menores para a gente. Então, a gente começa a ter características aqui do papel de consolidação, né? Ele faz topos menores, mas agora tem dificuldade em renovar fundos. A gente pode ver aqui, ó, topo, topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo. Porém, os fundos estão até aqui demarcados como os fundinhos mais altos, sabe? Então, uma característica que a gente está vendo nesse ativo agora é que ele está tendo essa dificuldade de renovar fundos. E isso mostra para a gente claramente uma consolidação. Então, no semanal a gente não enxerga uma tendência clara. A gente vinha numa tendência de alta e agora ele está numa consolidação. As médias confirmam isso para a gente, né? A gente vê que a média de 20 e a de 50 estão emboladas aqui, estão sem mostrar direcionamento nenhum. O IFR trabalhando aqui na região intermediária também, sem topo e fundo descendente, sem topo e fundo ascendente, sem mostrar nada claro para a gente. A gente reduzindo para o diário, a gente consegue ter uma sensibilidade maior do que está acontecendo aqui no preço, né? Aquelas marcaçõezinhas que a gente viu no semanal, a gente consegue ver aqui no diário também, né? Esses fundinhos mais altos sendo feitos. E a partir disso, a gente realmente identifica que no diário até acaba piorando a situação, né? A gente ainda tem a média de 200 aqui também bem embolada ali com as médias intermediárias e rápidas, mostrando realmente que estamos numa grande consolidação. Por ele estar fazendo esses topinhos mais baixos aqui, a gente poderia sinalizar toda essa região aqui como uma região de resistência, sabe? Toda essa região aqui como uma região de resistência, e ele está fazendo esses fundinhos mais altos aqui também, está sinalizando como uma região de suportes. Então, a gente vê o preço aí trabalhando entre a região aqui que começa no, vamos ver aqui, 19,50 até a região do 16,80, que acaba sendo um range muito grande para a gente trabalhar, né? Mas são observações que a gente tem que ter para quando a gente jogar num time frame menor, ter uma tomada de decisão melhor. Então, assim, no semanal a gente está sem tendência, no diário a gente está sem tendência, a gente está realmente aqui na região bem intermediária dessa grande consolidação. Quando a gente vem para um time frame menor, que agora é o H4, a gente já consegue ter uma sensibilidade maior do que ele está acontecendo aqui já num curto prazo, né? Então, vamos lá ver o que o preço tem feito aí nas últimas horas, né? Nas últimas barras. Foram, como a gente está olhando agora, H4, aqui a gente tem as últimas semanas de negociação. Ele vinha trabalhando aqui num canal amplo, né? Para você ver que ele tem respeitado bem essa linha de retorno aqui do canal, né? Então tem servido bem como resistência. Aqui a gente já consegue usar o IFR já com um pouco mais de clareza, né? Outro ponto também que eu acabei não citando, o IFR eu gosto de usar ele com 80, a região sobrecomprada, e 20, a região sobrevendida, né? Esses ativos que têm um pouco mais de volatilidade, as regiões ideais para mim, que eu julgo, são 80 e 20, né? Não o tradicional 70 e 30. Então, eu gosto de olhar o 80 e 20 justamente por isso, por serem ativos que demonstram um pouco mais de volatilidade. Então, essa região do 70 e do 30 acaba sendo toda hora testando ali aquela região. Então, é importante observar isso de acordo com cada ativo, né? Vai ter ativo que vai respeitar bem o 70-30. Eu, de forma geral, gosto de usar o 80-20 e observar as peculiaridades de cada ativo que eu estou analisando. Então, a gente pode reparar aqui que esse aqui é um ativo que quando chega à região do 80, ele tende a reagir. Ó. Chegou à região do 80,
fez uma perninha de baixa. Chegou à região do 80 e testou aqui o topo anterior, fez uma perna de baixa. Chegou à região do 80, deu uma renovadinha no topo anterior, outra perna de baixa. Esse aqui não chegou nem à região do 80, não chegou nem a testar o topo anterior e também voltou a trabalhar na baixa. Então, a gente vê isso como uma característica do ativo, né? Ele tende a respeitar bem, pelo menos nas últimas semanas, esses topos que ele veio fazendo no IFR. E agora a gente vê aqui uma perda da linha desse canal, né? A gente pode fazer esse canal um pouco mais fechadinho aqui, porque aqui foi só um pavio violado, né? E pegando aqui esses fechamentos, e a gente vê agora esse canal aqui sendo rompido. Como a gente está numa grande consolidação, né? A probabilidade dele vir buscar agora a parte de baixo da consolidação é grande, justamente por ele ter perdido esse canal. Então, se a gente for pensar em algo para fazer nesse ativo, seriam vendas, né? A gente tem algumas ferramentas que a gente utiliza para projetar, mas a mais tradicional é FIBO, né? Então, eu vou usar aqui a mais tradicional, que é uma ferramenta bem assertiva em projeções. Então, baseado aqui que ele perdeu esse canal aqui de alta, desculpa, ele rompeu esse canal de alta, já está trabalhando abaixo dele, as médias começam a se alinhar, a gente vê aqui essa média aqui que é de 20 períodos, ó, ela já cruzou de 50 para baixo, a de 50 também começa a servir como uma resistência, e a média de 20 já cruzou a de 200, a de 50 está cruzando a de 200 nesse momento, e provavelmente se o preço conseguir renovar esse fundinho aqui, a de 200 vai começar a embicar para baixo, né? Então, a gente vai ter as três médias alinhando para uma possível tendência de baixa. Aí, lembrando, a gente está numa grande consolidação, preço vindo trabalhar realmente para baixa, a gente tem um alvo projetado aqui na região do 61 de FIBO. Vou botar aqui uma etiquetazinha de preço para a gente ver. Então, é mais ou menos aqui a região 17,34. Então, a gente pode observar essas características do ativo, né? Então, caso essa tendência de baixa venha a se confirmar, caso rompa aqui essa região aqui do 17,80, perdendo esse fundo, provavelmente a gente vem buscar essa região aqui de 17,34 aí nos próximos dias. Então, é uma região boa para ficar de olho, né? Levando em conta que a gente está numa grande consolidação. Ele vem trabalhando na parte superior do range, então é bem provável que a gente venha buscar essas regiões aqui mais abaixo. Aí outra coisa que a gente tem que lembrar, uma característica que a gente viu, é que ele tem feito fundos mais altos, né? Então, a gente tem que ficar de olho se quando ele chegar nesse fundo aqui, qual vai ser o comportamento dele. Se ele, antes mesmo de chegar nesse fundo, ele vai fazer um fundo mais alto. Quando chegar nesse fundo, qual vai ser o comportamento para levar para esse nosso alvo aqui, que seria um alvo final, que é a região 17,30 ali. Então, tem essas observações que a gente tem que ir acompanhando o preço, ver como é que as barras estão fechando, se estão com barras expressivas. Olha como é que foi esse rompimento aqui desse canalzinho. Barras, ó, com, abrindo aqui sem nenhum teste para cima, fechando próximo das suas mínimas, barras de forças, né? Sempre fechando próximas às mínimas. Comprador aqui muito mal conseguiu demonstrar uma reação, logo já foi ignorado. Então aqui a gente tem uma barra totalmente ignorada, compradora, já vindo seguido de uma barra boa de queda. Aí agora a gente está fazendo um pullback aqui, que é super normal, né? Após um rompimento. Primeira tentativa de baixa falhou, está vindo a segunda tentativa agora de baixa. A gente vai agora acompanhar ela. É possível que essa tentativa de baixa falhe também e o preço venha ainda testar essa região aqui de 50, né? Que geralmente testa ali essa região dos 50, 60. Tem ali umas regiões de FIBO, eu gosto de usar realmente só ali uma região intermediária, né? O 50 que não chega nem a ser um número de FIBO, mas para ficar analisando esses pullbacks, né? Geralmente volta ali 50% da pernada para corrigir, que é super normal, para dar continuidade na tendência.
E caso essa tendência de baixa no H4 não seja confirmada, a gente continua trabalhando aí no range, né? No range que a gente vem trabalhando. Outra coisa que a gente pode observar aqui no IFR, ó, ele nesse momento acaba de perder fundos ascendentes. Então, realmente, essa tentativa de retomada de baixa pode estar num momento de aceleração. Então, é ficar de olho realmente e observar. Então, é basicamente isso, galera, aí no Eurodólar, né? Regiões para a gente ficar de olho. Entender que o mercado é soberano, ele pode fazer o que ele quiser, mas partindo das premissas aqui do cenário que a gente viu, probabilidade que eu enxergo maior é ele vir trabalhar aqui para baixo agora. E agora a gente vai falar aqui de Bitcoin. Vamos falar de Bitcoin um pouquinho. Bitcoin. A Bitcoin é a mesma coisa, galera. A gente começa lá pelo semanal. O semanal, o gráfico do Bitcoin não demonstra tanta coisa para a gente. Então, vamos já para o diário, de cara. Então, galera, no diário a gente já vem aí algumas semanas trabalhando numa forte tendência de baixa, né? A gente vê aqui um canal, o Bitcoin trabalhando nesse canal de baixa, sendo muito bem respeitado. As médias de 20, de 50 já estão alinhadas para baixo. A de 20 e a de 50 por acaso está cruzando a de 200 agora. Então, caracterizando aí realmente uma mudança de tendência, né? O preço está chegando numa região importante de suporte, né? Que é a região aqui dos 30 mil. Então, é uma região que vai despertar bastante interesse comprador, né? Quem está querendo entrar no Bitcoin é uma região boa de estar entrando, tendo em vista que ele já chegou a trabalhar aqui nessas regiões aqui bem mais acima, né? A região do 70 mil. Então, é uma região bem interessante para quem está querendo entrar e também uma região interessante para quem está vindo vendido querer realizar aqui, né? Então, a gente tem essas próximas regiões aqui de suporte muito importantes. Mas agora, analisando a movimentação que ele vem apresentando para a gente aqui no diário, então ele vem trabalhando nesse canal de baixa, também é um canal que vem sendo bem respeitado, né? A gente vê o preço, todas as vezes que chegam nessa linha de retorno, realmente retornando a tendência de baixa, desculpa, nessa linha de tendência, realmente voltando a trabalhar na baixa, renovando o fundo, e esses fundos, quando estão sendo testados, estão servindo como resistência, né? Então, são coisas que a gente vai observando para confirmar essa continuidade na queda. Olhando aqui o H4 dele, que é para a gente ter um pouco mais de sensibilidade realmente dos últimos movimentos, a gente percebe isso aqui já há um tempo, né? Ó, a média de 200 foi cruzada pela de 20 e pela de 50 em novembro. E ela só foi embicar para baixo aqui em dezembro que ela começou a apontar para baixo. Então, assim, a gente já tem uma tendência clara do Bitcoin na baixa desde dezembro, né? E a gente vê o Bitcoin chegando nos pontos de suporte, né? E tentando ter um fôlego ali, tentando voltar a trabalhar na alta, e sempre que entra vendedor de novo no mercado, acelerando na baixa, né? Uma coisa que a gente pode reparar aqui no Bitcoin, como eu tinha falado aqui, está sendo um pouquinho repetitivo, é quando ele está perdendo esses fundos, ó, ele perde o fundo, volta para testar, o fundo servindo como resistência. Então, são características que realmente mostram que está numa tendência clara de baixa para a gente. Ele trabalha, dá tipo uma consolidadazinha, perde o fundo, quando ele perde, consolida, faz esse teste, perde novamente. Então, é algo que a gente está vendo rotineiramente no Bitcoin, né? A gente analisou esses dias que ele estava vindo fazendo essa correçãozinha aqui de alta, num canalzinho estreito de alta, e estava vendo um possível rompimento aqui desse pivôzinho, né? Fazendo um pivô de alta e a gente tendo como alvo aqui desse pivô a região do 42.600. Porém, não foi confirmado. A gente vê aqui que quando ele testa esse topinho anterior aqui na região do 38.800, ele falha em romper esse topo.
e ele falhando, perde esse canalzinho de alta e volta a acelerar na baixa. A gente pode reparar que no IFR, a gente tinha até essa marcação, que é o topinho anterior do IFR, né? Como a gente está numa tendência de baixa, a gente pode observar no IFR também esses topos, esses fundos servindo como suporte de resistências, né? Então, a gente tem aqui no IFR esse topinho sendo testado, e foi justamente aqui quando ele encontrou esse topinho, encontrou resistência, ele já tinha testado uma vez, não conseguiu romper, tentou, fez um falso rompimento e voltou a trabalhar na baixa. E foi a mesma coisa que a gente viu aqui no preço ocorrendo, né? Outra característica que a gente viu aqui no IFR, ele vinha fazendo os fundinhos ascendentes junto com o canal de alta, então a gente tinha a formação aqui de um triângulo, né? Um triângulo ascendente, e geralmente quando esses triângulos são rompidos tanto no gráfico quanto nos indicadores, a gente tem uma aceleração do movimento da tendência vigente, né? Então, sempre que a gente tiver um triângulo ascendente, descendente, um triângulo simétrico ou um caixotezinho mesmo de consolidação, a maioria das vezes ele vai romper para a tendência vigente. Se a gente está numa tendência vigente de baixa, a probabilidade dele romper na baixa é maior do que na alta. Então, sim, se a gente está vindo numa tendência de baixa, qual a probabilidade desse triângulo romper para cima? É menor do que para baixo. Então, a gente realmente mantém as probabilidades de baixa aqui nesse ativo. E agora, quais são os alvos que a gente tem para o Bitcoin, né? Como ele falhou em romper esse pivôzinho de alta, a gente já desconsidera essa projeçãozinha aqui para alta, e agora a gente volta a fazer projeção para baixa, né? Se a gente está trabalhando na baixa, vamos projetar para baixo. A gente usa aqui novamente o FIBO, projetando a última pernada para baixo. Então, a gente tem aqui, como projeção para esse movimento de baixa, a região do 26.200. Aí entra novamente o que eu falei quando a gente tem que analisar um time frame maior. A gente tem aqui a projeção de FIBO para o 26.200. Porém, temos um grande suporte pela frente, que é a região dos 30.000. Então, assim, tem a região de FIBO projetada, é possível que busque esse movimento, mas estando ciente que a gente tem um suporte bem relevante pela frente, sabe? Então, é uma região que provavelmente vai ter muita briga. Então, mais prudente seria, se tiver trabalhando na ponta vendedora, fazer parciais quando chegar para testar esse fundo, chegar para testar a região dos 30 e levar realmente uma parte menor do lote até a região dos 26.000 ali, que é a projeção final. Outra característica aqui que a gente pode reparar no Bitcoin, até olhando aqui no 4 horas, né? Ele geralmente no IFR, ele vem sentir o preço, né? A região sobrevendida já aqui na região do 10. Ó. Então, também entra um pouquinho naquilo que eu falei de você conhecer o ativo que você está analisando. Então, reparar essas coisas. Ó. O Bitcoin respeita no 20 algumas vezes, mas geralmente quando ele está bem sobrevendido, ele vai ter uma reação compradora quando ele já está muito sobrevendido, quando ele está ali na região do 10. Então, é algo também a ser observado. A gente continua, agora falando um pouquinho aqui das médias e reforçando a nossa tese do Bitcoin trabalhando na baixa, médias rápidas intermediárias alinhadas, média de 200, que é a média longa alinhada. Então, assim, todos os sinais de que a tendência tende a continuar, né? Se a gente partir do princípio da movimentação do mercado, tende a continuar com a baixa. Então, não tem ainda motivos reais para a gente pensar na ponta compradora no Bitcoin. Ainda não demonstrou força suficiente para a gente começar a pensar, voltar a comprar Bitcoin. Para a gente começar realmente a pensar em compra do Bitcoin ou na região dos 30.000, que é um suporte relevante, é um preço interessante para estar entrando, ou pelo menos no diário, ele conseguir sair desse canal de baixa, romper esse canal de baixa, que aí a gente começa aqui a entrar em algumas coisas, né, um pouco mais avançadas, mas para eu começar a pensar em alta aqui agora, eu preciso ver o preço rompendo esse canal de alta, tentando retomar a tendência de baixa, falhando em retomar a tendência de baixa, deixando um fundo duplo ou uma grande consolidação e retomando a tendência de alta. Então, para a gente
conseguir ver novamente força no Bitcoin seria mais ou menos isso, a perda desse canal de baixa, uma tentativa de retomada de alta, uma tentativa de retomada de baixa falhar, para aí a gente ter força suficiente para retomar essa tendência de baixa. Então, a gente veria aqui um grande fundo duplo ou uma grande consolidação se formando, entendeu? Uma volta em V aqui eu acho muito mais difícil ter, sabe? Então, para a gente ter uma volta assim direta é muito mais difícil. E para a gente não se alongar muito, né? Tentar ser um pouco mais breve aqui, agora a gente vai dar uma olhada no S500, né, o índice do S&P 500. A gente já está com alguns estudos aqui nele bem atualizados. É a mesma coisa, galera. Olhadinha de semanal, chegou aqui para testar a região do 4.200 no semanal, que era esse pivôzinho aqui rompido, tá vendo? E tem esses fundinhos aqui, então tem pivô rompido, que era uma resistência virando suporte, 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 região importante para a gente observar. Mais abaixo tem a região dos 4.000 aqui, 4.000 pontos. Então, região importante para a gente ficar de olho, porém ele está trabalhando aqui para cima, vamos focar onde o preço realmente está. No diário, a gente já tem a média de 20 cruzando a de 50, a de 200 ainda servindo aqui como um suporte, né? Ele testou aqui a de 200, passou liso, só que testou aqui a região dos 4.200, isso que serviu como um bom suporte. Agora, a gente trabalha, né, esse suporte aqui, quando o preço veio de cima para baixo servindo como suporte, agora está servindo como uma resistência, né? O preço está testando de baixo para cima, ele começa a servir aqui como uma resistência para a gente. O preço servindo como uma resistência, e depois de uma pernada dessa forte de baixa, a gente tende a imaginar que ele volte a trabalhar na baixa, pelo menos para testar essas regiões aqui onde ele tentou essa retomada aqui de alta. Então, eu tracei aqui um fibo só para usar como régua, né? Então, da máxima do movimento até a mínima, ele está aqui agora na região dos 50%, geralmente é mais ou menos a região que corrige, junto com essa resistência. Então, é sim uma região boa, interessante para procurar venda. Vindo para um gráfico menor, né, um gráfico de 4 horas, a gente, no último estudo que a gente tinha feito, né, na última live, a gente observou essa consolidaçãozinha aqui justamente nessa região do 4.200, né, que é a região do suporte que a gente viu nos time frames maiores. Essa consolidação rompendo para cima, a gente tinha projetado esse alvo, né, quando deixou essa barra aqui compradora fechando bem próximo aqui da região de resistência, a gente pegou e projetou essa pernadinha aqui de alta, né? A gente fez uma projeção daqui da mínima até a máxima da consolidação, né? Onde foi o fechamento aqui dessa consolidação, e tinha como alvo aqui a região do 61.8, que é a região do 4.500 ali. E esse alvo foi atingido realmente, e como um segundo alvo a gente teria essa região aqui um pouquinho mais acima, que era um alvo um pouquinho mais difícil de ser atingido, ali a região do 4.650, justamente por a gente já ter o primeiro alvo aqui numa região de 50% da pernada de baixo, uma região de resistência, e para atingir o segundo alvo, teria que estar rompendo os 50% da pernada de baixo, essa resistência, o alvo do 161 e o 4.600. Então, esse alvo aqui realmente é um alvo um pouquinho mais difícil, né? Apesar de ter ali a média de 200 também na frente como um alvo, né, algo que poderia até puxar o preço, acabar servindo ali como um magneto, né, para o preço, não entrar vendedores antes de chegar na média, poderia até buscar essas regiões, mas essa aqui realmente era uma região de defesa bem importante que a gente já estava observando, né, e serviu como alvo aí para nossa projeção de alta. E sendo até mais prudente, que a gente tinha comentado, de realizar realmente antes do alvo, né, na região do 4.500 aqui mesmo. E agora o preço chega nessa região, né, no diário, a gente dando uma olhada no diário, o preço até vem com boas barras compradoras, só que chegou aqui nessa região, testando a média de 50, deixou
um grande doji, né, uma barra de equilíbrio, uma barra mostrando novamente equilíbrio no mercado, né? Até esse ponto aqui, o comprador estava dominando o mercado, chegou aqui, encontrou equilíbrio, e agora a gente possivelmente vê uma primeira tentativa de retomada de baixa, né? E como a gente tem uma tentativa de retomada de baixa, a gente pode pegar e projetar uma perna para baixo aqui nessa baixa. Eu vou adicionar aqui o 61 de Fibo nessa pernada. Então, a gente tem aqui para alvo final dessa pernada de baixa, região do 3.800. Aí volta novamente naquilo que a gente vem falando aqui bastante. Olha quantos suportes a gente tem na frente para chegar na pernada final aqui na projeção. Então, a gente tem os fundos aqui anteriores, a gente tem esse fundo aqui relevante nos 4.000 até chegar aos 3.800. Então, é prudente fazer um alvo tão longo? Não é prudente. Vamos procurar alvos mais curtos aqui, que onde seriam novas regiões de suporte e resistência. Então, a gente tem aqui como uma região importante agora, né, que foi uma consolidação, rompeu essa resistência que vai virar um suporte. Então, de alvo para queda, a gente tem aqui essa região dos 4.400, seria nosso primeiro alvo, né? E nosso segundo alvo para essa queda seria realmente, novamente, testando essas mínimas aqui. Então, a gente ficaria de olho basicamente aqui nessas regiões, onde foi o fechamento, onde encontrou aqui compradores. Então, um alvo prudente para essa possível retomada de baixa aí seria a região do 4.300 ali. Então, 4.400, 4.300 como alvo finais. Ficar de olho aqui que pode ser um bom ponto para uma possível retomada da ponta compradora. Então, por isso que a gente tem esse 4.400 aqui como um bom alvo para essa queda. Tá bom, galera? Então, hoje a gente fez uma análise mais técnica, realmente algo mais voltado para o gráfico, realmente observando a movimentação do preço, com a ajuda ali de alguns indicadores. Acabei nem citando nenhum tipo de indicador aqui no S500 para também não alongar mais, mas a gente pode estar vendo aqui que realmente a hora que ele sentiu essa região de resistência, projeção da pernada de alta, foi justamente quando chegou aqui o IFR na região do 80, né? Então, é importante a gente estar observando esses tipos de confluências para as tomadas de decisões, tá? Espero que tenham gostado aí da live. Foi um conteúdo um pouco mais técnico, tentei ser um pouco mais simples possível, sem ser simplório, né? Mas espero que tenha ficado bem claro aí para todo mundo, tá bom? Valeu, galera. Tenha um ótimo dia. Bons trades. Abraço.